Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. Estudo que confirma primeiro caso de reinfecção de Covid-19 nos Estados Unidos é publicado em revista científica. Longa estiagem causa seca em nascentes de água no interior de São Paulo. Inglaterra fecha bares em Liverpool e reativa hospitais de campanha. Anvisa alerta sobre falsa vacina de Oxford contra a Covid-19 vendida em Niterói, no Rio de Janeiro. Após teste negativo para Covid-19, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, faz comício na Flórida. E inundações no Vietnã deixam mais de 18 mortos e mais de 46 mil desabrigados. Eu sou Tarek Lakis e está no ar o Tarek Notícias. Um estudo que confirma o primeiro caso de reinfecção por Covid-19 foi publicado pela revista científica The Lancet Infectious Diseases. A descoberta dos pesquisadores já tinha sido divulgada no fim de agosto, mas as evidências de reinfecção por SARS-CoV-2 ainda não tinham sido avaliadas por outros pesquisadores da área. O estudo analisa o caso de um homem de 25 anos que foi infectado em 2 momentos em um intervalo de 48 dias. A segunda infecção foi mais grave, resultando em internação com suporte de oxigênio. Essa é a 5ª confirmação de reinfecção em todo o mundo, de acordo com os pesquisadores. Outros casos ocorreram na Bélgica, Holanda, Hong Kong e Equador. Entretanto, apenas o caso de reinfecção do Equador apresentou sintomas mais graves do que a primeira infecção. A pesquisa não considerou os relatos de reinfecção investigados no Brasil. Após testar positivo para o SARS-CoV-2 em abril de 2020, o morador de Reno, no estado de Nevada, testou negativo para o vírus em 2 ocasiões distintas. Em junho desse ano, após apresentar sintomas graves de Covid-19, incluindo febre, dor de cabeça, tontura, tosse, náusea e diarreia, ele foi hospitalizado e testou positivo pela segunda vez. O principal autor do estudo, Mark Pandori, disse que ainda há muitas incógnitas sobre as infecções pelo SARS-CoV-2 e a resposta do sistema imunológico, e diz que as descobertas sinalizam que uma infecção anterior pelo vírus pode não necessariamente proteger contra infecções futuras. E os autores levantaram algumas hipóteses para explicar a gravidade da segunda infecção, como uma versão mais virulenta do SARS-CoV-2, uma dose muito alta do vírus que causou uma reação mais aguda ou uma infecção simultânea de ambas as cepas do vírus. Além disso, há uma possibilidade muito pequena de infecção contínua envolvendo alguma forma de desativação ou reativação do vírus. Os casos de reinfecção não são comuns, mas as pessoas que já se infectaram precisam continuar se cuidando. O principal autor do estudo, Mark Pandori, disse ainda que indivíduos que testaram positivos para SARS-CoV-2 devem continuar a tomar as precauções quando se trata do vírus, incluindo distanciamento social, uso de máscaras faciais e lavagem das mãos. Pandori disse ainda que precisa de mais pesquisas para entender quanto tempo a imunidade pode durar para pessoas expostas ao SARS-CoV-2 e por que algumas dessas segundas infecções, embora raras, estão se apresentando como mais graves. Pandori disse ainda também que até agora só viram um punhado de casos de reinfecção, mas isso não significa que não haja mais, especialmente porque muitos casos de Covid-19 são assintomáticos. E diz que agora só podem especular sobre a causa da reinfecção. Bom, vamos à próxima notícia. A longa estiagem e as altas temperaturas estão fazendo nascentes de água secarem em propriedades rurais do interior de São Paulo. Em uma fazenda da região noroeste paulista, não há nenhum resquício de água em 2 nascentes que davam origem a um córrego que desaguava no Rio Preto, um dos mais importantes do estado de São Paulo e responsável por 30% do abastecimento de São José do Rio Preto. Na mesma propriedade rural, onde antes era uma represa abastecida de forma natural por uma nascente que secou, atualmente é possível caminhar sem molhar os pés.
O cenário crítico das nascentes chegou nas cidades. O racionamento de água que tinha começado no mês passado em Rio Preto precisou ser ampliado. Pelo menos 180 mil moradores ficaram com as torneiras secas do meio-dia até as 10 horas da noite. Quem for flagrado desperdiçando água pode ser multado em até R$2.000. Outros municípios também aderiram ao racionamento de água. Em Araçatuba, a medida afeta mais de 40 bairros. Já em Ibirá, não sai nenhuma gota de água de uma fonte há mais de uma semana. Estudos da Universidade Estadual Paulista mostram que a região noroeste paulista enfrenta a pior seca dos últimos 50 anos. Bom, vamos à próxima notícia. Diante do ressurgimento do coronavírus que ameaça sobrecarregar os serviços de saúde, as autoridades britânicas decidiram hoje fechar bares em Liverpool e reativar 3 hospitais de campanha inaugurados na primavera europeia e outono aqui no Brasil, né? Com mais de 42.800 mortos e quase 618 mil casos positivos, o Reino Unido enfrenta uma nova onda de contágios que agora afeta todo o território e faixas etárias. Determinado a evitar um confinamento geral, o governo conservador decretou restrições locais que agora afetam em torno de 25% da população britânica, especialmente no norte britânico. Depois de liderar uma reunião de crise, o primeiro-ministro Boris Johnson apresentou aos parlamentares um novo sistema de alerta de 3 níveis, médio, alto e muito alto, supostamente para simplificar a atual colcha de retalhos de restrições para a Inglaterra. As outras nações são competentes para aplicar seu próprio dispositivo. O primeiro nível corresponde a medidas válidas para toda a Inglaterra, com fraternizações limitadas a 6 pessoas e fechamento às 10 da noite para bares e restaurantes. No alto, em áreas atualmente sob restrições locais, reuniões entre diferentes famílias serão proibidas em ambientes fechados. Nas regiões com nível muito alto, medidas adicionais serão aplicadas com apoio das autoridades locais e, se necessário, do Exército. Na região de Liverpool, que tem quase 1,5 milhão de pessoas, no noroeste, foi firmado um acordo para o fechamento de pubs, bares, academias e cassinos, enquanto as discussões estão em andamento com as autoridades eleitas de outras áreas do norte da Inglaterra. O primeiro-ministro conservador, diante da insatisfação de parte do seu campo político, disse que o Boris Johnson diz que sabe que é difícil e diz que não pode deixar o Serviço Nacional de Saúde na mão quando há vidas em risco. E diz que não é assim que querem viver e diz que é o caminho estreito que devem traçar entre o dano socioeconômico de um confinamento total e o custo econômico de uma epidemia descontrolada. As autoridades de saúde alertaram para a situação preocupante dos hospitais. O número de pessoas hospitalizadas com Covid-19 na Inglaterra é agora maior do que quando o confinamento foi declarado no final de março. Nas regiões mais afetadas, os serviços hospitalares que não são diretamente responsáveis pela epidemia começaram a ter seu funcionamento prejudicado. Para ajudar o sistema de saúde a lidar com a situação, 3 dos grandes hospitais de campanha montados na primavera e desde então paralisados foram instruídos a se mobilizar nas próximas semanas para estarem prontos para receber os pacientes se necessário, anunciou o diretor médico do Serviço de Saúde da Inglaterra, Stephen Powys. Stephen Powys disse ainda que não há tratamento ainda, não há vacina para a Covid-19. E disse que, infelizmente, isso significa que à medida que as infecções aumentam, o número de mortos aumentará. As novas restrições foram recebidas com hostilidade por autoridades locais eleitas no norte da Inglaterra, que consideram as medidas de apoio ao emprego implementadas pelo executivo insuficientes e temem que seu equilíbrio financeiro seja prejudicado. Preocupada com o efeito catastrófico sobre a vida noturna de medidas injustas e sem lógica científica, a Federação de Bares e Boates NTA anunciou que quer contestá-las na justiça. Na última sexta-feira, o governo anunciou novas medidas de assistência ao emprego destinadas a empresas que serão forçadas a permanecerem fechadas por causa das restrições de combate à pandemia. Estas empresas receberão até 3.000 libras por mês e seus funcionários serão remunerados até 2/3 de seu salário normal. Essas 3.000 libras é cerca de R$ 21.676.
Bom, vamos à próxima notícia. A Anvisa informou que recebeu uma denúncia de venda de uma falsa vacina contra a Covid-19 em Niterói, no Rio de Janeiro. De acordo com a reguladora, uma empresa está vendendo imunizante falsificado e dizendo que se trata da vacina em desenvolvimento pela Universidade de Oxford e pela AstraZeneca. Em nota, a Anvisa disse que recebeu a denúncia sobre a suposta comercialização irregular da vacina contra a Covid-19 por meio de seus canais oficiais, indicando que estaria sendo disponibilizada por uma empresa localizada em Niterói, no Rio de Janeiro, a vacina de Oxford contra a Covid-19. Ainda na nota da Anvisa, disseram que a denúncia foi apresentada no último dia 25 de setembro e no mesmo dia houve avaliação e encaminhamento formal para a Direção-Geral da Polícia Federal. A agência reitera que não há ainda uma vacina contra a Covid-19 autorizada para comercialização no Brasil. Até a liberação, a Anvisa pede que não seja adquirido nenhum suposto imunizante contra a doença. Em nota, a Anvisa disse que existem no Brasil vacinas contra a Covid exclusivamente para o uso em estudos clínicos e não há permissão para comercialização e distribuição dessas vacinas. E ainda em fase de testes e sem aprovação para venda no Brasil, a vacina desenvolvida pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford é tida pelo governo brasileiro como uma das principais apostas para a imunização contra o Covid-19. Por enquanto, apenas voluntários estão recebendo uma dose do imunizante de forma controlada pelas instituições responsáveis. O Ministério da Saúde afirma que acompanha mais de 200 estudos contra a doença no país. Bom, vamos à próxima notícia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retomou hoje os comícios presenciais após um médico dizer que ele teve os testes negativos para o novo coronavírus. Republicano conduziu já hoje à tarde um comício na Flórida, estado considerado essencial nas eleições presidenciais americanas. Donald Trump desembarcou na cidade de Sanford no fim da tarde para um evento com centenas de apoiadores nas proximidades do aeroporto onde o avião presidencial pousou. O governador Ron DeSantis, que é republicano, compareceu ao comício. Muitos dos participantes não usavam máscaras. Aos apoiadores, Donald Trump afirmou que se sentia poderoso após se recuperar da Covid-19 e afirmou que gostaria de beijar cada um dos presentes na plateia. Donald Trump também repetiu vários dos temas e posicionamentos de campanha e tentou ligar a imagem dos democratas à de socialistas. A Flórida tem grande número de eleitores de origem cubana que costumam rejeitar o regime castrista atualmente comandado por Miguel Dias-Canel. E Donald Trump também disse que passam anos tentando reverter os danos que o atual candidato da presidência Joe Biden causou ao país nos últimos 47 anos, disse Trump a apoiadores em referência ao tempo que o candidato opositor tem de carreira política. A Flórida conta 29 votos no colégio eleitoral e costuma alternar vitórias republicanas e democratas. Por isso é um estado-chave da disputa eleitoral e Donald Trump venceu por lá em 2016. Essa foi a primeira viagem e compromisso de campanha público do presidente desde que contraiu a Covid-19. Porém, no sábado, ele organizou um evento dentro dos jardins da Casa Branca para apoiadores. O médico de Trump, Sean Conley, disse em comunicado que o presidente apresentou teste negativo para o novo coronavírus em 2 dias consecutivos e que não transmite mais a Covid-19. A nota não diz quando esses exames foram feitos. Segundo o comunicado médico, tudo indica falta de replicação viral detectável no republicano, que não é infeccioso aos outros. Apesar dos recentes testes negativos informados pelo médico de Trump, ainda não há consenso entre cientistas sobre o grau de imunidade da Covid-19 por quem contraiu a doença. Recentemente, os Estados Unidos confirmaram o primeiro caso de reinfecção pelo novo coronavírus. Donald Trump foi diagnosticado com Covid-19 no começo do mês e chegou a passar quase 4 dias internado em um hospital como medida de precaução. Além dele, outras dezenas de políticos aliados e funcionários da Casa Branca contraíram o coronavírus, o que aumentou a suposta suspeita de que o evento de nomeação da juíza Amy Coney Barrett tenha funcionado como super espalhador do vírus.
Bom, vamos à próxima notícia. Uma série de inundações deixou 18 mortos e mais de 46 mil desabrigados no Vietnã hoje, segundo as autoridades do país. Há também cerca de 12 pessoas desaparecidas depois de um forte temporal no fim de semana. Cidades inteiras ficaram submersas nas províncias centrais de Quang Tri e Quang Nam. A antiga capital imperial de Hue e a cidade turística de Hoi An também foram afetadas, mas a Defesa Civil conseguiu evacuar boa parte das áreas afetadas. Uma operação organizada pelo exército resgatou 2 pescadores que foram arrastados para o mar em Quang Tri. Eles faziam parte de um grupo maior de 8 trabalhadores. Segundo as autoridades, 3 corpos foram encontrados e outros 3 seguem desaparecidos. O país se prepara nesta segunda-feira para uma nova tempestade que se forma no Mar da China. Durante a estação mais chuvosa, que vai de junho a novembro, o Vietnã costuma enfrentar condições climáticas devastadoras que atingem em especial as províncias do centro e da costa do país. Somente no ano passado, mais de 130 vietnamitas morreram durante a temporada de chuvas. Bom, o nosso Tarek Notícias termina por aqui. Você pode acompanhar também nossos vídeos aqui também no nosso canal. Corre lá então para rever também. Me acompanhem também no Instagram e também no Facebook. Se inscrevam no meu canal. Tenham todos uma boa noite, um ótimo feriado e até a próxima edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau!